Bom dia, meus irmãos. Hoje nós vamos pregar em Levítico 16. Então você pode já deixar a sua Bíblia aberta. Como eu vou pregar no capítulo inteiro, a pregação vai ser o texto é um pouco grande, então nós não vamos ler ele primeiro para a pregação vir depois. Eu vou lendo à medida que a pregação for acontecendo. Então já podem deixar as Bíblias de vocês abertas em Levítico capítulo 16. Vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui nesta manhã para ouvirmos a tua santa palavra. Que o Senhor fale, Deus, primeiramente ao meu coração, também ao coração dos meus irmãos por meio dessa pregação. Que o Senhor nos alimente, que o Senhor nos guie e nos mostre, Deus, a instrução do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, no princípio, no jardim do Éden, o Senhor caminhava lado a lado com o homem. Como nós já falamos em outras pregações, o Éden não era simplesmente um jardim idílico de pura beleza, mas ele era o primeiro santuário de Deus. Foi ali que Deus escolheu para guardar o seu próprio nome e para ter comunhão com o homem em um espaço sagrado que guiava a ordem divina de toda a criação. Mas o pecado interrompeu a harmonia. O santuário foi profanado e o homem foi lançado para fora. E agora a presença de Deus era uma presença perigosa. Mas o Senhor não desistiu de fazer-se habitar no meio dos homens. Ele traçou um caminho de volta. Ele chamou Noé, ele chamou Abraão e a descendência de Abraão. E foi no Sinai onde Deus estendeu a mão mais uma vez, dizendo aos israelitas: vocês são meu reino de sacerdotes, minha nação santa. A saída do Egito apontava para algo muito maior do que a liberdade das correntes da escravidão. Ela apontava para a possibilidade de viver juntamente com um Deus santo. Esse enredo, então, chegou a um ponto decisivo quando o tabernáculo foi finalmente erguido no deserto. Tudo, desde a queda até esse momento, havia convergido para esse momento glorioso. Vejam a cena: colunas de tecido, ouro puro, madeira de acácia, tudo disposto exatamente como Deus havia mostrado a Moisés no monte. E de repente, após a consagração do tabernáculo, a glória do Senhor invadiu o espaço sagrado. O Criador, aquele que se assenta acima do trono dos céus, resolveu pôr sua tenda no meio do acampamento humano. Um novo Éden, um microcosmo da criação, dentro da cortina do Santo dos Santos, um sinal de que Deus restauraria completamente toda a criação do pecado. Mas então surge uma pergunta séria: como viver com um Deus de santidade absoluta sem ser consumido? Nós que somos pecadores. Quando abrimos o livro de Levítico, especialmente o capítulo 16, nós somos levados então ao centro da vida de Israel, o coração da adoração, ao lugar onde a realidade da presença de Deus deixa de ser uma ideia distante e se torna uma questão de vida ou de morte. É impressionante nós pararmos para pensar que um Deus eterno, santo e glorioso criou todas as coisas com o poder da sua própria palavra, decidiu habitar no meio das pessoas. Não em abstrações ou em símbolos vagos, mas em um espaço concreto, com medidas específicas, com móveis específicos, com sacrifícios prescritos e com ritmo litúrgico ordenado. O tabernáculo, meus irmãos, ele não surgiu por acaso. Ele foi desenhado pelo próprio Deus para ser o lugar da sua habitação. Levítico 16 nos mostra então que a santidade de Deus também não é abstrata. Ela tem consequências reais. O pecado, mesmo quando não é visto ou quando ninguém fala sobre ele, ainda assim ele deixa marcas. O pecado contamina, o pecado corrói, o pecado invade o espaço sagrado de Deus. E o dia da expiação existe justamente por causa disso. Ele existe porque a impureza vai se acumulando com o passar do tempo. Porque o povo peca.
E até mesmo os objetos onde o povo encosta são contaminados pelo pecado. E tudo precisa então ser limpo, purificado e restaurado. E o que está em jogo aqui não é uma questão cerimonial, mas é a manutenção da presença de Deus no meio do povo. Se o santuário não for purificado, se o sacerdote não for consagrado, se o sangue não for derramado, a presença de Deus simplesmente vai embora. E o capítulo 16 de Levítico vai nos deixar claro que isso não é uma metáfora. Sem sangue, sem mediação, sem santidade, não pode existir comunhão com Deus. O que nós vamos ver aqui então nessa pregação de hoje é uma expressão visível de uma verdade eterna. Deus está comprometido em habitar no meio do seu povo. Mas a presença de Deus não é banal, a presença de Deus não é trivial. Ela transforma, ela consome e ela purifica. E tudo aquilo que sua santidade tocar precisa ser puro. Meus irmãos, o pecado não pode ser resolvido com boas intenções. Ele deve ser tratado com sangue. Então vejamos o verso 1 e o verso 2. Capítulo 16, verso 1 e verso 2. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor. Então disse o Senhor a Moisés: dize a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei numa nuvem sobre o propiciatório. Meus irmãos, o importante da gente começar nesse texto é contextualizarmos aquilo que estava acontecendo. E o próprio versículo 1 traz esse contexto. Essas coisas aconteceram após os filhos de Arão terem morrido diante do Senhor, que foi a pregação do pastor Quaresma no Levítico 10, na semana passada. Os filhos de Arão morreram depois de terem levado fogo estranho sobre o altar de Deus, aquilo que não havia sido ordenado que fizessem. Deus agora dará um conjunto de instruções para evitar que outros sacerdotes morram da mesma forma que os filhos de Arão. A instrução começa dizendo que Arão não deve entrar no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que ele não morra, porque o próprio Senhor apareceria em cima do propiciatório. Nós já tivemos uma pregação inteira também sobre a estrutura do tabernáculo. No Santo dos Santos, o local mais interno do tabernáculo, a arca da aliança estava posicionada, contendo a lei de Moisés, contendo a tampa da arca, o propiciatório. E ali Deus se faria presente. A glória de Deus, que antes havia aparecido no Monte Sinai, apareceria agora dentro do tabernáculo, em cima da arca da aliança. A mesma santidade que fez o Monte Sinai tremer, apareceria agora em cima da arca da aliança, dentro do santuário. E Arão não podia chegar-se a essa presença santíssima em qualquer momento ou de qualquer jeito. Ele deveria estar preparado. E daqui nós podemos tirar a nossa primeira aplicação. A presença constante de Deus não torna o santo comum. Pelo contrário, ela exige uma reverência contínua. Eu vou repetir. A primeira aplicação que nós podemos extrair daqui é que a presença de Deus não torna o santo comum. Pelo contrário, ela exige uma reverência contínua. E isso é ainda mais importante para nós que vivemos na nova aliança, porque é muito fácil nós confundirmos a graça de Deus com permissividade. Nós achamos que porque Deus está conosco e porque Jesus é gracioso, nós podemos nos aproximar dele de qualquer jeito. A informalidade no culto, a banalização dos símbolos e a perda do temor, tudo isso tem invadido as nossas igrejas. Deus deixou de ser visto como um Deus tremendo e santo
da Bíblia e passou a ser tratado como um mascote espiritual ou um ajudante sentimental para momentos difíceis da vida. Mas Levítico 16 nos confronta com uma verdade desconfortável, mas que ao mesmo tempo é libertadora. A presença de Deus é perigosa. Os filhos de Arão trataram o santo como se fosse comum e pagaram com a própria vida por esse erro. Mas veja bem, não pense que eu vou gastar o meu tempo aqui criticando igrejas que transformaram o culto em show e o púlpito em palco. Hoje, o nosso foco tem que ser em nós mesmos, nós que nos chamamos reformados, nós que nos chamamos presbiterianos, nós que defendemos a confissão de fé e acreditamos no princípio regulador do culto e nos achamos herdeiros dos puritanos do passado. Será que nós temos lidado com a santidade do culto, com a reverência que Deus requer? Como tem sido a nossa frequência e a nossa pontualidade em relação ao culto a Deus? Com que espírito nós chegamos ao culto e cultuamos? Despreparados? Atrasados? Dispersos? E durante o culto, nós temos adorado a Deus de fato? Nós cantamos com entendimento? Nós ouvimos a palavra com reverência? Ou nós nos distraímos com conversas, com crianças e tratamos tudo com excessiva familiaridade? E quanto aos nossos filhos, será que nós estamos ensinando eles a temerem ao Senhor e a se comportarem diante de um Deus que é 3 vezes santo? Meus irmãos, não podemos confundir conhecimento teológico com temor verdadeiro. O que Deus espera é um povo que vive com seriedade diante dele, e não formulações teológicas vazias, que saem da boca, mas que não têm significado em nossos corações. Verso 3. Entrará Arão no santuário com isto: um novilho para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, cingir-se-á com cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas. Banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e um carneiro para o holocausto. Meus irmãos, o sumo sacerdote não podia chegar neste dia de qualquer forma diante de Deus. Animais específicos, um novilho, um carneiro e 2 bodes, precisavam ser separados com antecedência, tanto por ele quanto pelo povo. Notem que as vestes que Arão deve usar nesse dia são diferentes das suas vestes sacerdotais habituais. Arão não usará as roupas do sumo sacerdote, aquela roupa gloriosa, com todo aquele aparato, com aquele colete, com as pedras representando o povo de Israel. Nada disso. Arão usará uma roupa simples, feita de linho branco. Isso significa que quando Arão representa a Deus diante do povo, ele veste roupas gloriosas. Mas quando ele representa o povo diante de Deus, a sua roupa deve ser humilde. Porque até mesmo o sumo sacerdote deve descer de sua glória para se apresentar diante de Deus como um simples escravo. A glória humana deve se calar quando nós entramos diante da presença do Santo dos Santos. Verso 6. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cairá sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cairá sorte para bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Do verso 6 até o verso 10,
nós temos um resumo da ordem dos acontecimentos desse dia especial, o dia da expiação. Primeiro, Arão oferecerá um novilho como uma oferta de purificação por si mesmo e pela sua casa, pelos sacerdotes. Depois, Arão lança sortes para decidir qual bode deve ser sacrificado como uma oferta de purificação pelo povo e qual deve ser enviado para o deserto. Em terceiro lugar, o bode pela oferta da purificação será sacrificado. E em quarto lugar, o outro bode será apresentado diante do Senhor e então enviado para o deserto. Tanto o verso 8 quanto o verso 10 descrevem o bode que será enviado para o deserto como bode para Azazel no original. Então, onde vocês leem aí, bode emissário que será enviado para o deserto, no original está escrito bode para Azazel. E esse termo Azazel tem sido muito discutido teologicamente. Há quem diga que Azazel era um demônio, ou um espírito maligno que habitava o deserto, e a tradição judaica posterior, até mesmo posterior a Jesus, na Mishnah, afirma isso, que Azazel era um demônio. Mas isso seria um problema grave de interpretação aqui em Levítico 16. Não existe nenhum indicativo de que Deus manda enviar qualquer tipo de sacrifício ao demônio. Isso é paganismo e não judaísmo, como nós estamos vendo no capítulo 16. E em Levítico 17, Deus vai falar justamente contra esse tipo de prática. Então a melhor interpretação para Azazel é o que a maioria dos estudiosos tem dito, que Azazel deve ser compreendido como destruição completa ou aniquilação total, e não como um ser maligno ou pessoal. A ideia é que o bode deve ser enviado para o deserto para que ele sofra uma morte completa, absoluta, longe do arraial de Deus, longe do povo de Deus. Do verso 11 até o verso 19, agora nós temos a descrição completa da cerimônia. Então vamos ler do 11 ao 19. Arão fará chegar o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Imolará o novilho da sua oferta pelo pecado. Tomará também de sobre o altar o incensário cheio de brasas de fogo diante do Senhor, e 2 punhados de incenso aromático bem moído, e o trará para dentro do véu. Porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morram. Tomará do sangue do novilho, com o dedo o aspergirá sobre a frente do propiciatório, e diante do propiciatório aspergirá 7 vezes do sangue com o dedo. Depois imolará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, aspergi-lo-á no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e das suas transgressões e todos os seus pecados. Da mesma sorte fará pela tenda da congregação, que está com eles no meio das suas impurezas. Nenhum homem estará na tenda da congregação quando ele entrar para fazer a propiciação no santuário, até que ele saia depois de feita a expiação por si mesmo e pela sua casa e por toda a congregação de Israel. Então sairá ao altar que está perante o Senhor e fará expiação por ele. Tomará do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá sobre os chifres do altar ao redor. Do sangue aspergirá com o dedo 7 vezes sobre o altar e o purificará e o santificará das impurezas dos filhos de Israel. Meus irmãos, primeiro nós temos a descrição da purificação do próprio Arão e dos outros sacerdotes. Ele sacrificaria um novilho em prol de si mesmo e em prol dos sacerdotes. O sangue, então, seria levado até o Santo dos Santos e seria aspergido 7 vezes em cima do propiciatório no Santo dos Santos. Lembrem-se que o propiciatório é a tampa da Arca da Aliança. Ali o sangue seria derramado. As partes do animal seriam queimadas fora do acampamento.
O sumo sacerdote deveria entrar carregando um incensário, formando uma nuvem de fumaça que cobriria a tampa da arca. Isso serviria para que o próprio Arão não contemplasse a presença gloriosa de Deus em cima da arca e morresse. O bode, então, sacrificado ao Senhor em favor do povo, teria também o seu sangue aspergido sobre o altar da mesma forma que o novilho. Então, primeiro ele sacrifica o novilho em prol de si, dos sacerdotes, entra no Santíssimo e asperge o sangue sobre o propiciatório. Sai de lá, sacrifica o bode em favor do povo, entra novamente, asperge o sangue sobre o propiciatório. Sai de lá mais uma vez, e agora ele sacrifica em prol do santuário. E o sangue é aspergido no santuário. Notem que ele vai aspergir o próprio sangue no santuário, no véu do santuário, para a purificação das transgressões de Israel que estavam acumuladas na própria tenda, no próprio tabernáculo. O sangue de todos esses animais mostra uma necessidade, a necessidade de purificação total, tanto do sacerdote, quanto do povo, quanto dos objetos sagrados. E agora nós chegamos finalmente a uma das partes mais interessantes da cerimônia, verso 20 até o verso 22. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. Meus irmãos, o segundo bode agora, aquele que permaneceria vivo, ele não seria sacrificado para ter o seu sangue aspergido sobre a arca da aliança. O sumo sacerdote faria chegar esse bode a si, colocaria as mãos sobre ele, numa espécie de transferência de culpa pelo pecado da nação de Israel inteira para aquele pobre animal. O animal, então, seria enviado para o deserto e conduzido por um homem ao deserto, bem longe do arraial de Israel, representando que os pecados do povo estavam sendo mandados embora ou expiados. Notem o seguinte, a importância desse bode, ela não pode ser ignorada. Por quê? Porque toda a primeira parte da cerimônia não era testemunhada pelos israelitas. A única pessoa que testemunhava a primeira parte da cerimônia era o próprio sumo sacerdote. Nem outros sacerdotes poderiam estar sequer no tabernáculo enquanto ele realizava o sacrifício do primeiro bode e do novilho. Somente depois que as pessoas poderiam ir até lá. Então a congregação de Israel não assistia à primeira parte da cerimônia. Mas a segunda parte da cerimônia é muito marcante. Por quê? A segunda parte da cerimônia pode ser assistida. O bode é trazido até o tabernáculo, os pecados são transferidos para ele, e agora ele é conduzido numa espécie de desfile por toda a congregação, até que ele é levado para fora de Israel. O deserto aqui simbolizava uma separação total, um local sem chance de retorno, reforçando a ideia então de que a culpa da nação seria definitivamente eliminada a partir daquele cerimonial. Meus irmãos, a mensagem central de toda a cerimônia, tanto da primeira parte que ocorre no Santo dos Santos, quanto a segunda parte do bode sendo enviado para fora, é de que Deus é quem provê um meio eficaz de purificação. O pecado só pode ser retirado pela própria ação e graça divina, e não pela ação humana. O pecado é retirado do meio do povo, mostrando que o perdão de Deus é real, é completo, é absoluto.
verso 23 até o 28. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia usado quando entrara no santuário, e ali as deixará. Banhará o seu corpo em água no lugar santo e porá suas vestes. Então sairá e oferecerá o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da oferta pelo pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Mas o novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido para expiação do santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu excremento se queimarão. Aquele que o queimar lavará suas vestes, banhará o seu corpo em água e depois entrará no arraial. Notem o seguinte: após o envio do bode expiatório, o envio do bode emissário, todos os envolvidos no ritual, inclusive o sumo sacerdote, precisavam se purificar com lavagens e sacrifícios complementares, indicando que a remoção do pecado exigia também um retorno santo à vida cotidiana, o retorno às atividades normais do sacerdote e do restante do povo, com reverência, limpeza e consagração diante de Deus. Meus irmãos, finalmente nós chegamos nos versículos finais, verso 29 a 34. Isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º dia, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma. É estatuto perpétuo. Quem for ungido e consagrado para oficiar como sacerdote no lugar de seu pai, fará expiação, havendo posto as vestes de linho, as vestes santas. Fará expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar. Também os fará pelo sacerdote e por todo o povo da congregação. Isso vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Meus irmãos, Deus ordenou que esse dia sagrado, o dia da expiação, fosse guardado todos os anos como um estatuto perpétuo, destacando a importância desse ritual para toda a nação de Israel. O povo deveria se abster de trabalhar e deveria se humilhar. O texto diz claramente: afligireis a vossa alma, com jejum, com oração, com autoexame, demonstrando sincero e genuíno arrependimento do coração. Tanto os israelitas quanto os estrangeiros deveriam participar dessa cerimônia com espírito real de contrição, mostrando que a purificação dos pecados não dependia somente do rito da cerimônia, mas também dependia principalmente de um coração arrependido. E daqui nós extraímos mais uma aplicação para nós, meus irmãos, como igreja. A participação litúrgica formal não substitui um coração contrito. Não se enganem, nenhum rito, nenhuma liturgia, nenhuma rotina religiosa pode substituir um coração quebrantado diante de Deus. Os sacrifícios do Antigo Testamento não salvavam ninguém. Eles não tinham sequer essa intenção de promover salvação. Ninguém sacrificava um bode achando que seria aceito diante de Deus. Eles sacrificavam para que fossem purificados dos seus pecados, e para que o tabernáculo fosse purificado, e para que a presença de Deus continuasse entre eles. Os sacrifícios antigos apenas permitiam que o povo continuasse na presença de Deus sem ser destruído por sua santidade. Mas muitos, como hoje, se escondem atrás de aparência de piedade,
achando que frequentar cultos e levantar as mãos nos hinos ou participar da ceia será suficiente para as suas almas. Mas Deus não quer sacrifícios. Ele sempre quis obediência que nasce de um verdadeiro arrependimento. Foi isso que Samuel disse a Saul: obedecer é melhor do que sacrificar. Foi isso que Davi aprendeu quando disse: não te comprases em sacrifício. O sacrifício aceitável ao Senhor é o espírito quebrantado. Deus não se impressiona com mãos levantadas se o coração está longe. Deus não se agrada de palavras bonitas se há pecado não confessado e cultivado em segredo no coração. Você pode participar de toda a liturgia da igreja, orar, cantar, ofertar, ouvir a palavra dominicalmente durante anos e ainda assim ser rejeitado por Deus se não houver quebrantamento verdadeiro. Hebreus 10, 22 nos chama a nos aproximarmos de Deus com um coração sincero e purificado. Isso significa que Deus vê aquilo que ninguém mais pode ver. E Ele não aceita adoração hipócrita. Hoje, meus irmãos, nós somos lembrados por Levítico 16 de que é o dia de rasgarmos não as vestes, mas o nosso próprio coração. Não devemos brincar de religião, mas devemos esperar misericórdia do soberano do universo. Além disso, a santidade do povo de Deus não é introspectiva e nem pessoal. A santidade de Deus é comunitária e pactual. E isso é uma advertência à igreja evangélica de forma geral, mas também a nós, reformados. Então eu vou repetir: a santidade de Deus não é introspectiva e pessoal. Ela é comunitária, ela é pactual. Não se iluda achando que santidade é manter uma vida devocional e evitar pecados graves. Que basta eu ter uma consciência limpa diante de Deus e tudo irá bem. Enquanto a igreja de Deus caminha suja e indiferente ao pecado ao redor. Isso não é santidade, meus irmãos. Isso é individualismo disfarçado de piedade. A Bíblia não nos chama a sermos cristãos solitários. A Bíblia nos chama a sermos partes de um povo santo. Deus não faz aliança com pessoas isoladas. Ele faz aliança com a sua Assembleia Santa. E Ele não tolera a impureza no meio do povo. Em Josué 7, quando Acã pecou, toda a congregação de Israel foi penalizada. Quando o pecado não é tratado, Deus remove a sua presença. Santidade verdadeira não se mede só num quarto de oração, mas também no compromisso com a pureza do povo de Deus. Não adianta levantar as mãos no culto se nós fechamos os olhos para os pecados dos irmãos que estão na nossa frente. Não adianta falar em amor se nós nunca exortamos uns aos outros para que nós venhamos a nos arrepender dos nossos pecados. Se você assiste em silêncio à contaminação da igreja, seja por mundanismo, falsa doutrina, falta de temor, não importa. Isso não é amor, é cumplicidade no pecado. Santidade pactual é santidade compartilhada. Se um membro sofre, todos sofrem. Se um peca e não se arrepende, todos estão em perigo. Deus não busca corações quebrantados isoladamente, mas Ele busca uma igreja quebrantada, santa e zelosa da verdade. Meus irmãos, Deus não se impressiona com a quantidade de pessoas que ocupam os bancos das igrejas. Ele não se impressiona com a qualidade dos instrumentos musicais ou com a qualidade dos equipamentos de mídia. Uma igreja lotada, com bancos confortáveis, com arrecadação de dízimos nas alturas, mas que não extirpa do seu meio o pecado, excomungando os impenitentes, já deixou de ser guardiã do espaço sagrado e se tornou promotora do mal e da injustiça. Não é uma congregação de santos, mas sim uma congregação de hipócritas. A disciplina eclesiástica se tornou muito temida e completamente rejeitada nos nossos tempos, mas ela é a principal ferramenta divina para a purificação da igreja visível. Quando o pecado é deixado livre, a igreja perde sua capacidade de testemunhar, ela fica morna e no final das contas ela morre.
Disciplina não é crueldade, mas é amor duro, é amor de pai. É um bisturi que corta com o objetivo de curar. A frequência na igreja não pode esconder os olhos de Deus do mundanismo que corrói os crentes. Não pode esconder a sensualidade, não pode esconder a pornografia, não pode esconder o ídolo do entretenimento, não pode esconder o descompromisso com o reino de Deus, não pode esconder a idolatria ao dinheiro, não pode esconder os joguinhos de aposta. Deus está vendo todas essas coisas no meio do seu povo. E, meus irmãos, a presença de Deus é fogo consumidor. É melhor deixar que a sua presença queime o pecado agora do que sermos consumidos pela ira de Deus no grande dia. Levítico 16, meus irmãos, nos conduz em silêncio até o coração do tabernáculo, onde o véu espesso escondia a glória de Deus, e um só homem, uma vez por ano, com sangue nas mãos e temor na alma, ousava entrar na presença de Deus. Ali o sacerdote caminhava entre as sombras, tendo somente a luz do candelabro para te iluminar. O sangue dos bodes escorria, mas não salvava. Os pecados eram cobertos, mas não eram removidos. O povo esperava do lado de fora, ansioso, enquanto a fumaça subia, esperando que o Deus Santo de Israel tivesse aceitado o sacrifício e continuasse a viver no meio deles por mais um ano. Mas tudo isso, meus irmãos, era uma figura, era sombra das realidades celestiais. Na plenitude do tempo, quando os séculos já não aguentavam mais de ansiedade, aguardando a redenção, no meio do povo de Israel surgiu um homem sem mácula, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para cumprir aquilo que as sombras do Antigo Testamento apenas insinuavam. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, mas não haveria repouso para seus ombros até que ele carregasse sobre si mesmo toda a culpa do mundo. Ele foi levado ao tribunal dos homens, um palco de injustiça, julgado por aqueles que amavam mais as trevas do que a própria luz. Ele, o justo, foi levado ao juízo. Os lábios mentirosos cuspiram blasfêmias. Os punhos cerrados feriram o rosto daquele que sustentava a própria vida. Contudo, ele foi oprimido e humilhado, mas ele não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Não havia defesa, pois ele não veio para si mesmo, mas para os outros. Como disse o sumo sacerdote naquele período, sem saber que profetizava, convinha que um só homem morresse pelo povo. E assim ele foi expulso da cidade, pois está escrito: os corpos dos animais, cujo sangue é levado pelo sumo sacerdote ao Santo dos Santos, como oferta pelo pecado, devem ser queimados fora do arraial. Ele, o Santo de Deus, foi lançado para fora como um impuro. A cidade santa expulsou o próprio Santo dos Santos. O mais puro dos homens foi conduzido ao deserto como um bode emissário, levando não só a culpa do povo, mas o juízo de todas as nações. Ele saiu como maldito. A cruz então se tornou um altar, a vergonha tornou-se glória, e o caminho da condenação tornou-se a via de acesso ao trono da graça de Deus. Enquanto ele caminhava sob o peso da cruz e carregando o pecado do mundo, ele cumpria o que foi dito. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Mas poucos o reconheceram. Pensavam que ele estava sendo afligido por Deus e oprimido. Não sabiam que ele, como bode no dia da expiação, estava levando os nossos pecados para nunca mais serem encontrados. Como disse o profeta, ele lançou os nossos pecados nas profundezas do mar. No Calvário, ele então foi elevado, o justo entre os bandidos, entre os ladrões. Os céus, meus irmãos, escureceram, e a própria criação agonizava, porque o Filho de Deus foi erguido, da mesma forma que Moisés havia erguido a serpente no deserto. E todos que o contemplaram, embora muitos zombavam, encontraram nele salvação. Foi ali, suspenso entre a terra e o céu, o único mediador entre Deus e os homens estava. Então cumpriu-se o maior mistério de Deus e a maior ironia divina.
o sacerdote se tornou a oferta. E quando a lança perfurou o seu lado, saiu sangue e saiu água. Não foi apenas a dor da carne, mas foi o jorrar da expiação. O sangue para a justificação, a água para a purificação. O novo nascimento e a redenção reunidos em uma só ferida. Ele não ofereceu o sangue de bodes nem de novilhos, mas o seu próprio sangue, obtendo a redenção perfeita. O altar foi a cruz, o templo foi o seu corpo, e ele mesmo não tem necessidade de oferecer sacrifícios todos os dias, porque ele fez isso uma vez por todas, quando ofereceu a si mesmo. O véu, meus irmãos, o véu foi rasgado, não por mãos humanas, mas por mão divina. A espada flamejante que Deus tinha colocado na entrada do Éden foi removida, e o Santo dos Santos foi aberto de uma vez por todas. A presença de Deus, que se escondia atrás das cortinas, agora está aberta, e nós podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele abriu. O templo não precisa mais. Os sacrifícios não são mais necessários, pois a lei tinha sombra somente dos bens vindouros, mas agora a luz irrompeu as trevas. Essas coisas eram sombra daquelas que haviam de vir. A realidade, porém, se encontra em Cristo. As sombras dissiparam-se, a eternidade invadiu a história. O cordeiro foi morto, mas o seu sangue comprou para Deus todos aqueles de toda tribo, língua, povo e nação. Meus irmãos, a terra tremeu, as pedras fenderam-se, os túmulos se abriram, mortos se levantaram, e o centurião romano confessou aquilo que os filhos da aliança haviam negado. Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O céu respondeu com silêncio, e assim cumpriu-se a promessa. Cristo foi oferecido uma única vez para tirar o pecado de muitos. A aliança foi finalmente selada, o sangue foi aspergido, a ira de Deus satisfeita, a justiça de Deus foi honrada. Não resta mais sacrifícios, não resta mais nada que se possa acrescentar. A criação inteira, então, aguardava um brado final. Os anjos, provavelmente contemplando toda aquela cena, e todos os minutos da história, passada, presente e futura, olharam para a cruz. A criação continha um fôlego. Então, no madeiro, com os olhos voltados para o Pai, e com os pulmões já exaustos de dor e de cansaço, com o coração partido de agonia, aquele que a voz despedaça o cedro e esmiuça a rocha, uma última vez gritou com vitória e disse: está consumado. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez, pela tua glória, Pai, pela tua majestade no nosso meio, por nos fazer enxergar, Pai, o Senhor Jesus Cristo, acima de tudo, acima de todos. O Senhor nos conceda, Pai, a graça de crermos no Senhor Jesus Cristo, de nos arrependermos dos nossos muitos pecados que temos cometido contra a santidade do Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos cada vez mais santos como o Senhor é santo. Purifica-nos, Deus, com a tua santidade e nos leva, Deus, a vivermos de acordo com isso. Pedimos isso, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.